Vamos lá para recurso especial. Bom, no nosso curso de recursos, estamos chegando nos recursos que são interpostos nas cortes superiores do país. O recurso especial, ele é um recurso que é interposto no STJ, né? E ele tem como conceito a criação, né, do Supremo Tribunal, ensejou o recurso extraordinário, e a criação do Superior Tribunal de Justiça foi o ensejo para a criação desse recurso especial para ser objeto de questões infraconstitucionais. Então, o recurso especial é um remédio constitucional para a resolução de questões infraconstitucionais, né? Vamos lá. Então, previsão. Na Constituição, o recurso especial está previsto no artigo 105 da CF, né? E no Código de Processo Civil, no novo Código de Processo Civil, ele está previsto no artigo 1029, tá? Então ele tem previsão tanto constitucional quanto tem previsão no novo Código de Processo Civil. Qual é a natureza jurídica do recurso especial? Ele visa proteger a norma jurídica infraconstitucional. Trata-se de recurso especial, na acepção da palavra, criado pela Constituição para descongestionar o Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de proteger direito objetivo, norma jurídica de natureza infraconstitucional, tá? Esses dispositivos aqui foram criados para descongestionar o Supremo Tribunal Federal. E esse recurso aqui, ele se diferencia do recurso extraordinário, que ele tem como objetivo a avaliação de norma infraconstitucional. Cabimento: é cabível das decisões dos tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal e regionais federais, nessas hipóteses do artigo 105, inciso 3º da Constituição. Vamos dar uma olhadinha nas hipóteses? Primeiro, quando houver uma decisão que contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. Contrariar tratado ou lei federal, vocês sabem que os tratados celebrados pelo Brasil, eles devem ser respeitados, não só pelo Brasil, pela parte contratante, razão pela qual a violação do tratado gera o recurso especial. Julgar válido ato de governo local contrariando norma infraconstitucional. Então eu tenho um ato do governo local, imagine que o governo local instituísse uma aposentadoria especial que contraria a norma previdenciária. Eu teria então um ensejo para o recurso especial. Der à lei federal interpretação divergente de que haja atribuído outro tribunal. Aquela história que nós conversamos aqui numa aula anterior, de que esta turma, essa sessão, dá uma interpretação divergente a uma norma que já vem sendo interpretada por outros tribunais de outra forma. E aí, então, essa interpretação divergente pode dar ensejo ao recurso especial. Bom, hipótese que não tem cabimento, recurso especial. Não cabe recurso especial em casos de súmulas, resoluções, matéria constitucional, provimentos autárquicos e portarias administrativas. Por quê? Porque as súmulas
as resoluções, os provimentos não são lei. Não é violação de lei infraconstitucional. Dou essa explicação para que não paire nenhuma dúvida em relação a essa questão da lei infraconstitucional. Resolução não é lei, tá? Portanto, só vai ser possível recurso se houver violação de norma infraconstitucional. Prazo já era de 15 dias na lei do recurso especial 8.038 de 90, e o novo Código de Processo Civil manteve esse prazo de 15 dias, esclarecendo que se trata de 15 dias úteis. Súmula 216, coloquei nessas aulas algumas súmulas para vocês. A tempestividade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data de entrega na agência do Correio. Então você pode até ter entregue o recurso no Correio no prazo, mas se ele não chegou lá na Secretaria no prazo, é intempestivo, porque por essa súmula a tempestividade se conta do registro do protocolo na Secretaria. Deu para entender isso? Atenção, hein? Poderá ser pergunta de prova. Importante observar que tanto o recurso especial quanto o extraordinário podem ser interpostos sob a forma comum ou adesiva, caso em que serão apresentadas no prazo para as contrarrazões ao recurso adversário. Nós não vimos ainda o recurso adesivo, mas quero dizer que nós vamos ver. Caso eu tenha um recurso especial com recurso extraordinário adesivo, eu tenho a questão da precedência de julgamento de um, o outro fica suspenso até que o primeiro seja julgado e então se dá prosseguimento ao outro, ok? Mas existe a possibilidade dos dois. Forma de interposição. Então eu vou interpor perante o presidente do tribunal recorrido, que deu aquela interpretação, aquela norma divergente, da que deu outro tribunal, que tenham se esgotado os recursos na instância ordinária, uma outra necessidade, que eu não tenho outro recurso na instância ordinária que possa ser utilizado. Então, por exemplo, numa decisão do juiz de primeiro grau, eu ainda tenho a hipótese da apelação, ainda que o juiz de primeiro grau tenha decidido dar interpretação divergente. Eu vou entrar logo com recurso especial, gente. Vou entrar primeiro com recurso de apelação, porque ainda existe, eu não esgotei os recursos da instância ordinária. É isso que ele quer dizer aqui, tá? Contra a decisão de única última instância. Veja que essa interposição aqui, ela se dá numa hipótese em que o tribunal julgou a apelação improcedente, aí sim, aquela decisão do tribunal, eu vou recorrer com recurso especial. Súmula 207. É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. Prestem bem atenção. Se na apelação a decisão não for unânime, eu tenho que primeiramente entrar com embargos infringentes ou de divergência, como nós vimos há pouco na outra aula, de que os embargos infringentes hoje são chamados embargos de divergência, questionar a divergência para depois entrar com recurso especial. É isso que a súmula está a nos dizer aqui. Explanação dos fatos de direito, nós vamos ver na aula seguinte essa explanação do recurso especial. Tem um caso concreto sobre recurso especial que nós vamos dar
na próxima aula. Demonstração do cabimento dele nas hipóteses de violação de norma infraconstitucional, tratado, de decisão, interpretação contrária a outro tribunal. As razões do pedido está sendo recorrida e é válido ressaltar que não será autorizada a interposição quando, olha só, súmula 13, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não seja recurso especial. Então, se eu tenho no mesmo tribunal uma Câmara, uma turma, uma sessão está divergindo do entendimento, não caberá recurso especial de divergência de um mesmo tribunal. Qual é a saída então, professor Franklin? Se houver divergência no mesmo tribunal, ou eu entro com embargo de divergência, ou eu posso entrar com pedido de uniformização da jurisprudência, que é um outro dispositivo que nós vamos ver mais adiante. Efeitos. Será apenas recebido no efeito devolutivo, tanto o efeito suspensivo é exceção excepcionalíssima. Os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo, ambos, tá? Extraordinário e especial. Não tem efeito translativo, porque se é um recurso meramente de direito, não pode aproveitar a outra parte, porque não tem efeito translativo. A ausência de efeito suspensivo outorga o efeito, a ausência de efeito devolutivo não impede que, naquelas situações que eu expliquei, em que haja prejuízo, dano irreparável de difícil reparação, o tribunal, até mesmo através de uma provocação de agravo, pelo agravo de instrumento, possa dar efeito suspensivo a esse recurso. Pressupostos. Bom, nós já vimos aí milhões de vezes, mas para que você que está vendo agora o pressuposto, entenda que, de acordo com o artigo 499 do CPC, os pressupostos subjetivos são interesse, legitimidade. Já explicamos. Legitimidade, a parte está apta a exercer aquele direito. Interesse, ela sofreu sucumbência total ou parcial da sua pretensão. Porém, em se tratando de recurso especial, na qualidade de recurso extraordinário e com previsão constitucional, sua finalidade precípua não é o resguardo do interesse da parte que sucumbiu, mas sim a garantia da integridade e da eficácia da norma infraconstitucional. Mais do que defender o interesse da parte, quando o recurso especial foi criado, ele quer fazer a defesa da norma infraconstitucional. Beleza? Tranquilo, fácil. De acordo com... Vão passando, né? Os requisitos objetivos. Eu tenho violação ou negação de vigência à lei federal ou tratado, são as hipóteses, consistente na aferição da legalidade da fundamentação das decisões proferidas em única instância ordinária. Então, se na hora que ele decide, ele viola a vigência de uma lei federal ou tratado celebrado pelo Brasil, eu vou ter a possibilidade do recurso especial. Julgar válido ato do governo local contestado em face da Constituição. O ministro Humberto Gomes de Barro disse o seguinte: cabe recurso especial para resolver conflito entre lei local
e lei federal quando a solução se possa obter sem declaração de inconstitucionalidade. E se essa declaração ensejar o reconhecimento da inconstitucionalidade, eu não vou usar o recurso especial, eu vou usar o recurso extraordinário, tá? Dissídio jurisprudencial possibilita a uniformização da jurisprudência dos tribunais do país acerca da interpretação da lei federal, servindo de orientação firmada não somente para o caso concreto, mas também para os casos futuros. Quando nós falamos em uniformização da interpretação da lei federal, eu falo naturalmente da uniformização da jurisprudência, gente. Não tem outra. Quando eu uniformizo o entendimento da lei federal pelo STJ, eu quero uniformizar o entendimento dos tribunais superiores. Que se cada tribunal superior tiver um entendimento divergente sobre aquele determinado ponto, eu vou ter situações de problemas de segurança jurídica. Se todo mundo está pensando diferente, tá? Lesividade. Exigível a sucumbência como pressuposto genérico e objetivo de todos os recursos. Aquela interpretação, aquele não cumprimento daquele tratado está violando o meu interesse, portanto eu sou sucumbente, e se eu sou sucumbente eu posso entrar com recurso especial. Regularidade formal tem que estar previsto em lei e nas hipóteses legais, porque aqui eu tenho hipóteses número clausus. Não posso ampliar as hipóteses de previsão do recurso especial, são constitucionais e agora também no Código de Processo Civil. Preparo, pagamento prévio das custas. Vou dar entrada no recurso especial, no recurso extraordinário, tenho que ter o preparo. Súmula 187. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Não pagou o preparo, ele não preenche o requisito objetivo de interposição do recurso e o recurso especial é deserto. Então vamos lá. Artigo 1029, o recurso extraordinário e recurso especial, isso do novo Código de Processo Civil, nos casos previstos na Constituição Federal, que nós já vimos anteriormente, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas e conterão. O que tem que conter o recurso? Exposição do fato do direito infraconstitucional, né? Demonstração do cabimento, caso de violação do tratado, interpretação divergente, e as razões do pedido e da reforma da decisão. Competência. Somente pode processar e julgar o recurso especial o Superior Tribunal de Justiça, ou suas turmas, conforme previsão do seu regimento interno e de acordo com o artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial nas causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face da Constituição e der à lei federal interpretação divergente da que lhe seja atribuído outro tribunal. São números clausos, eu não posso ampliar essas hipóteses que vêm na Constituição Federal.
Vamos lá. Pré-questionamento. Nós falamos na aula de embargos de declaração que eu posso usar o embargo de declaração para fazer o pré-questionamento das matérias infraconstitucionais e constitucionais. E aqui eu digo pré, anteriormente, questionamento, questionar, debater, discutir. Portanto, pré-questionamento aqui consiste na discussão, no debate pela Corte local das questões constitucionais ou federais que se pretende submeter aos tribunais superiores. É a discussão anterior de determinada questão. O fundamento é o artigo 105, inciso 3º. E esse pré-questionamento, se ele não for feito na petição inicial, se ele não for feito na apelação, ele pode ser feito nos embargos de declaração. A súmula 320 do STJ nos evidencia que a questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do pré-questionamento, razão pela qual, se não for questionado, pré-questionado na petição inicial, na apelação, a última chance que eu tenho de pré-questionar é no embargo de declaração, sobre pena de não tendo havido pré-questionamento. O que vai acontecer? Eu não tenho o pré-questionamento, eu não tenho preenchimento do requisito para entrar com recurso especial. Finalidade: foi criado pela Constituição de 88, passou a constituir uma nova espécie de impugnação com a finalidade de examinar questão eminentemente de ordem federal. Tem como escopo garantir a uniformidade de interpretação, de aplicação das normas e velar para que a lei federal seja interpretada de maneira idêntica em todo o território nacional. Outras finalidades: defesa do direito objetivo, consistente no conjunto de normas que regem a conduta da sociedade, uniformização ou unificação da jurisprudência, que evita a prolação de decisões divergentes no mesmo contexto em tribunais do Brasil, proporcionar segurança jurídica, porque, como eu disse para vocês, se cada tribunal decidir de forma divergente, eu não vou ter essa segurança jurídica, então concede aos indivíduos a garantia necessária a que o direito se concretize. Igualdade dos cidadãos perante a lei, porque se um determinado estado está dando ou negando aquele direito e o outro está concedendo ou negando aquele direito, o cidadão do estado A terá mais direito do que o cidadão do estado B, e isso não pode acontecer sob pena de violação do princípio da igualdade, que significa que todos devem ser iguais perante a lei sem qualquer distinção. Recursos especiais repetitivos. Professor Franco, nas aulas anteriores o senhor falou para a gente o seguinte: existe uma tendência do novo Código de Processo Civil de evitar o que nós chamamos de recursos repetitivos. Falamos isso nos embargos de declaração, falamos isso nos embargos de divergência, explicamos inclusive que o novo Código de Processo Civil traz uma multa. E feito isso, eu tenho que explicar que o recurso repetitivo é aquele que representa um grupo de recursos que possui teses idênticas e tem fundamento idêntico à questão de direito. Já no código anterior houve uma reforma que dizia que o recurso repetitivo, que tem a característica procrastinatória, cuja ideia é a mesma, também perante o STJ, é extirpar esse tipo de recurso.
e punir com multa aquele que expõe, que ajuiza esse tipo de recurso. O processo fica suspenso no tribunal de origem até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a matéria. Então, se eu entro com recurso extraordinário perante o Supremo e tem um recurso pendente no STJ, primeiro julga-se o STJ para depois se julgar o recurso no Supremo. E a suspensão certificada nos autos, o presidente e o vice-presidente do tribunal de origem escolherá um ou mais recursos para apresentar a controvérsia, admitindo como recurso representativo da controvérsia. O andamento dos demais recursos será suspenso até que essa questão seja decidida no primeiro recurso. E essa decisão do primeiro recurso poderá ser uma decisão de repercussão nos demais, inclusive para extingui-los, caso haja uma decisão que repercuta nos demais. No novo Código de Processo Civil, o cabimento está previsto no artigo 105 da Constituição, e o novo Código de Processo Civil traz a exigência de preparo, ausência de fator modificativo, impeditivo ou extintivo e o juízo de admissibilidade. Efeito somente devolutivo, só havendo efeito suspensivo do recurso especial em situações absolutamente necessárias. O novo CPC, ele está no artigo 1029 seguinte, com prazo de 15 dias, exigência de preparo, necessidade de motivação, ausência de fator modificativo, impeditivo ou extintivo, juízo de admissibilidade, efeito somente devolutivo, presença de contraditório e apresentação por meio de petição escrita, com tendência à apresentação por meio eletrônico exclusivamente daqui para o futuro. Recurso especial retido. O que é o recurso especial retido? Formou-se de longa data o entendimento de que cabia o recurso assim como especial não apenas contra o julgamento final do processo, sentenças terminativas ou definitivas, mas contra a decisão última, datas, questões incidentes, decisões interlocutórias. Então eu posso tanto entrar com recurso especial de sentenças terminativas ou definitivas, contra decisões interlocutórias, desde que ambas estejam dentro das hipóteses do recurso especial, qual seja violação da norma infraconstitucional, interpretação divergente do tribunal, de algum tribunal. O recurso especial ou extraordinário não será imediatamente processado, fica retido nos autos, somente terá tramitação se, mais tarde, houver recurso da mesma natureza contra a decisão final da causa e ainda a parte reiterar no prazo para que o novo recurso seja apreciado. Havendo 2 recursos, julga-se primeiro um para depois dar seguimento para os outros, se esse recurso julgado não tiver repercussão nos demais. Peço desculpas se eu estou indo um pouquinho rápido, mas é por conta da questão do tempo, tá? E são muitos slides. Segundo o qual os respectivos processamento e julgamento dependerão de ulterior apelação da decisão final de primeiro grau e ratificação do primitivo recurso. Claro, eu tenho que esgotar, se cabe apelação, eu tenho que esgotar primeiro o julgamento no primeiro grau da apelação, no segundo grau da apelação, para depois eu entrar com recurso especial. A forma retida do recurso especial ou extraordinário foi prevista apenas para interlocutórias do processo de conhecimento e do processo cautelar, assim como para os embargos de execução, como também
proferidas decisões interlocutórias no próprio processo de execução. Se a decisão, seja terminativa, seja sentença, ou seja, decisão interlocutória, violar a norma infraconstitucional, cabe recurso especial. Súmulas do STJ. Vamos ler algumas súmulas aqui. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso